As pirâmides do Egito são majestosas, monumentais e maravilhas eternas. Elas se erguem do deserto, guardiãs silenciosas de um passado glorioso. Construídas há mais de 4.500 anos, elas continuam a nos fascinar com sua grandiosidade e mistérios. Reis poderosos as construíram como tumbas eternas. Como uma civilização antiga, sem tecnologia moderna, conseguiu erguer essas estruturas colossais? Perguntas que ecoam através dos tempos. Cada pedra conta uma história, sussurrando contos de faraós e deuses. Da grande pirâmide de Gizé às tumbas menos conhecidas, descobriremos as maravilhas do Egito Antigo. Prepare-se para se maravilhar com a grandeza dessas estruturas icônicas. O Egito Antigo nos espera. O Enigma de Gizé, um planalto de mistérios. No coração do Egito, um deserto de areia guarda segredos milenares. É Gizé, próximo a Cairo, o lar das pirâmides mais famosas do mundo. 3 pirâmides dominam o horizonte: Quéops, Quefren e Miquerinos. A pirâmide de Quéops foi construída para o faraó Khufu e é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Com mais de 140 metros de altura e 230 metros de base, ela foi a estrutura mais alta do mundo por incríveis 3.800 anos. Quefren, filho de Khufu, foi sepultado na segunda pirâmide. E Miquerinos, neto de Khufu, descansava na menor das 3. A esfinge, com seu corpo de leão e cabeça humana, guarda a necrópole real. Juntas, as pirâmides, templos, tumbas menores e artefatos formam um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Mas o que realmente impressiona é a precisão com que ela foi construída. Cada lado da pirâmide está alinhado quase perfeitamente com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E isso foi feito sem bússolas ou GPS. Escalando os céus. A grandiosidade da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Quéops. Uma maravilha da engenharia antiga. Por milênios, foi a estrutura mais alta do mundo. Imagine só, 147 metros de altura, construída com mais de 2.300.000 blocos de pedra. Cada bloco pesava em média 2,5 toneladas. Alguns chegavam a pesar 80 toneladas. É difícil imaginar como eles foram movidos e colocados com tanta precisão. Se a Grande Pirâmide fosse construída hoje, seria mais alta que a Estátua da Liberdade e o Cristo Redentor juntos. Como os antigos egípcios realizaram tal feito? É uma pergunta que continua a intrigar. A Grande Pirâmide é um testemunho do poder, habilidade e visão dos antigos egípcios. Desvendando os métodos. A construção das pirâmides. Como as pirâmides foram construídas? É uma pergunta que tem fascinado estudiosos por séculos. Acredita-se que milhares de trabalhadores qualificados e não escravos construíram as pirâmides. Eles usaram ferramentas simples, mas eficazes. Cobre e diorito eram usados para cortar a pedra. As pedras eram movidas com trenós, cordas e rampas. As rampas eram feitas de tijolos de barro e cobertas com água para facilitar o deslizamento. Alguns acreditam em sistemas de alavancas e roletes. Outros sugerem rampas internas em espiral. A verdade é que ainda não sabemos ao certo. A construção das pirâmides foi um feito incrível de planejamento e organização. A vida dos construtores de pirâmides. Quem eram os construtores das pirâmides? Eles não eram escravos, como se acreditava. Eram trabalhadores qualificados, artesãos, pedreiros e artistas. Eles viviam em aldeias próximas às pirâmides. Essas aldeias eram bem organizadas, com casas, padarias e até cervejarias. Os trabalhadores recebiam comida, moradia e cuidados médicos. Eles não eram ricos, mas eram respeitados por seu trabalho. A construção das pirâmides era um trabalho árduo, mas também uma honra.
Os trabalhadores se orgulhavam de contribuir para a glória do faraó e para a eternidade, e há evidências de que alguns trabalhadores viveram até idades avançadas, o que sugere que não eram explorados como escravos. Mistérios e maravilhas, as câmaras secretas e o alinhamento estelar. As pirâmides são um labirinto de passagens e câmaras. Algumas foram descobertas, mas outras permanecem ocultas. Câmaras secretas, túneis inexplorados e talvez tesouros esquecidos aguardam ser revelados. A Grande Pirâmide tem 3 câmaras principais: a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e a Grande Galeria. A Câmara do Rei contém um sarcófago vazio, a última morada do faraó Khufu. As pirâmides foram construídas com uma precisão incrível. Elas estão alinhadas com as estrelas, com os pontos cardeais e com a constelação de Órion. Alguns acreditam que os egípcios tinham conhecimento avançado de astronomia. Outros sugerem que eles usaram métodos de agrimensura sofisticados. Seja qual for a explicação, o alinhamento preciso das pirâmides é um enigma fascinante. Elas são um lembrete de que ainda há muito a aprender sobre o passado. Reflexões sobre a engenhosidade humana. As pirâmides do Egito. Testemunhos silenciosos de uma civilização perdida. Elas nos desafiam a questionar, a explorar e a imaginar. As pirâmides são um símbolo da capacidade humana. Elas demonstram o que podemos alcançar com engenhosidade, trabalho árduo e determinação. Os antigos egípcios nos deixaram um legado que transcende o tempo. Olhe para as pirâmides e reflita sobre a grandiosidade da história humana. Imagine a vida dos faraós, dos trabalhadores e dos artesãos que construíram essas estruturas monumentais. As pirâmides são um lembrete de que somos parte de algo maior que nós mesmos. Que elas continuem a nos inspirar por muitas gerações.